Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os juizados especiais e até a falta de estrutura apontada aí pelo diagnóstico da Corregedoria Nacional de Justiça. Nosso entrevistado é o juiz Melquiades Fortes da Silva Filho, do Juizado Especial da comarca de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Doutor Melquiades, gostaria então que o senhor fizesse um paralelo para a gente da situação do Juizado Especial das grandes cidades, os grandes centros, com as cidades do interior. Existe muita diferença? Existe muita diferença porque nos grandes centros os juizados estão estruturados, material e com recursos humanos suficientes. A maioria das comarcas do interior não existe a vara dos juizados específicas. Na realidade, são juízes das varas comuns que respondem pelo juizado, ou seja, o processo já acumulado na justiça comum tem repercussão na área do juizado, porque muitas vezes é o mesmo juiz que responde por ambas. No caso específico de Patos de Minas, realmente tem uma vara própria do juizado, embora uma vara somente para 190 mil habitantes. E tem que contar com a credibilidade dos juízes, porque se a gente esperar muitas vezes o Estado dar os meios necessários, a gente realmente vai complicar. Então a gente tem que vestir a camisa dentro do espírito do juizado para procurar dar a resposta que a sociedade quer, o mais contemporâneo possível do surgimento desses conflitos de interesse. E isso a gente tem feito isso, mas na realidade os grandes centros, mesmo estruturados, já estão sentindo o peso da demanda, da procura pelos juizados e realmente tem tumultuado. Agora, há uma criatividade de muitos juízes, como citando o exemplo do Rio de Janeiro, recentemente publicado, que essas demandas específicas, principalmente de maior repercussão, das teles, bancários, etc., que ele já fez a receptividade dessas demandas de forma específica e fazia múltiplas audiências com essas causas específicas e já sentenciava praticamente um número significativo de sentenças. A exemplo da iniciativa que o senhor fez aqui também, né? Exatamente. Da gravação. Exatamente. Agora, as demandas aqui também têm esse mesmo perfil? Bancário, telefonia? Quais são as demandas principais aqui? As demandas principais, no caso do cível, mais em acidentes de trânsito, indenizações por danos materiais e morais em face de fraude, no caso de apropriação de nome e CPF de pessoas, abrindo contas bancárias, cartões de crédito, etc. E no caso das telefonias também. São chamadas pequenas causas que, ao final, são a maioria, né? A maioria. Realmente, a clientela do juizado normalmente são bancos e essas empresas de telefonia. Agora, o juizado parte daquele princípio da conciliação, que uma boa conversa é melhor do que uma briga para a solução dos conflitos. É por aí? Eu acho que devia, inclusive, o CPC, antes da citação para abrir o prazo para contestação, como diz o projeto inicial, parece que iniciativa da MB, é que antes de qualquer medida, as partes fossem colocadas, a conciliação fosse feita no início do processo, evitando até uma contestação, etc. Isso eu acho que seria mais frutífero para evitar o excesso de demandas no judiciário. O importante é sempre buscar esse entendimento, a pacificação social. A pacificação social. O primeiro entendimento, né? Eu acho que a justiça ela caminha para a pacificação dos conflitos, contando com a participação das partes, ela vai sair de uma audiência, a gente percebe que ela sai satisfeita. Olha, não fiz um bom acordo, mas eu acabei com esse conflito, porque realmente, como o Montesquieu dizia, que para as pessoas de bem, o processo é uma verdadeira pena. Ele desgasta a pessoa, a expectativa, seja no civil, no criminal, você condenado, absolvido, você, no caso, você exitoso ou não nessa causa. Então, isso altera muito o comportamento da pessoa, essa expectativa. E muitas vezes a decisão do Estado juiz não reflete, não pacifica aquela pessoa. Que é uma interferência na vida dessas pessoas, né? Exatamente. Então, muitas vezes até uma má defesa do profissional pode ocorrer e a decisão, essa pessoa vai cumprir de uma forma impositiva, mas ela nunca mais vai acreditar no judiciário porque ela acha que foi injustiçada. Mas quando ela participa da resolução desse conflito, ela sai pacificada. Então, Melquiades, sobre o perfil do magistrado que atua no juizado especial, existe um estilo mais vocacionado? Como é que tem que ser esse juiz?
Eu acredito que ele, principalmente, tem que esquecer a teoria geral do processo. O formalismo? O formalismo, ele tem que conversar com as partes. Evidentemente que existe técnica, nós não temos estrutura, um ambiente adequado, né, uma forma até do mobiliário, uma mesa redonda, que ela tem a aproximação das pessoas, tem toda uma estrutura. Mas, no caso, o juiz vocacionado do juizado, ele tem que ter paciência, conversar e mostrar para as partes, né, os reflexos de uma demanda demorada, quanto tempo vai esse desgaste, e muitas vezes por um valor insignificante. Né? Lá na frente vai discutir 2, 3 anos na expectativa de um processo que vai ficar muito mais caro. As escolas judiciais estão atentas a essa questão, na orientação, na formação do juiz? Isso, no caso de Minas Gerais, a IGF está comprometida com isso, de municiar os juízes do preparo do pessoal que trabalha no juizado. Então, eu acredito que o futuro da justiça é no caminho do juizado. Agora, na carreira do Melquiades, os juízes ou o próprio Tribunal de Justiça, eles valorizam essa passagem do magistrado pelo juizado especial? Tem esse status de judiciário? Existe esse sentimento, né, com os colegas. Eu, particularmente, estou no juizado há 4 anos e tenho demonstrado vocação e fui cativado por esse tipo de justiça, fugindo do formalismo do Código de Processo Civil, e estou me realizando profissionalmente. Não tenho assim o espírito de passar para o juizado como está desprestigiado. Eu acho que o tribunal tem prestigiado, eu acho que realmente tem que depender de pessoas vocacionadas para assumir o juizado, porque o futuro do Poder Judiciário, eu acho que é o sistema adotado por essa justiça. Muito bem, doutor Melquiades, eu gostaria então que a gente entrasse naquele assunto que a gente apresentou no primeiro bloco sobre o recurso. Cabe recurso ou não na decisão do juizado especial? Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. A gente volta em instantes.